Shalom, meus irmãos, que tenham um bom estudo, em nome de Yeshua. Olá, Shabbat Shalom a todos. Muito bem-vindo a todos vocês. Estamos hoje no livro de Gênesis, capítulo número 15, e vamos concluir o capítulo 15 de Gênesis, né? E talvez agora ao Shabbat, às sexta-feira à noite, estaremos comentando o livro de Gênesis. Então hoje vamos começar, concluindo esse capítulo 15 do livro de Gênesis, que começa dizendo o seguinte: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E no livro de Êxodo capítulo 6, no verso 2 e 3, está escrito o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como um Deus todo-poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, aqui no livro de Gênesis, né, nesses primeiros versículos, começa dizendo aqui, primeiramente, que Deus, ele disse a Abraão: Eu sou o Eterno, eu sou Yud Rei Vav Rei, que te tirei do Ur dos Caldeus. E aqui em Êxodo capítulo 6, verso 2 e 3, ele está dizendo que ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Isaac, ele apareceu a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou seja, como El Shaddai. Porém, disse que pelo seu nome não fui perfeitamente conhecido. E é interessante por quê? Porque o nome do Eterno, as letras, né, que implicam o nome do Eterno, Yud Rei Vav Rei, como vocês estão vendo aí, por exemplo, na imagem, a letra Yud, né, a primeira letra do nome do Eterno, tem a ver justamente com o verbo ele será. Né? E a palavra Rover, que é a letra Rei e a letra Vav, significa presente, significa estar. E a última letra Rei significa ele foi, do verbo raiar, né? Ele foi, ele esteve. Agora, o interessante é que o nome do Eterno, as letras, né, que implicam o nome do Eterno no paleo-hebraico, são as letras, como vocês estão vendo, a Yud, Rei, Vav, Rei. E é interessante por quê? Porque as letras, né, que compõem o nome do Criador, as letras que conformam, e deixa eu só aqui abrir uma janela que eu não estou conseguindo. Dê-me só um minutinho, irmãos. Ok. Então, as implicações perfeitas, né, do nome do Deus Altíssimo, do nome do Criador, né, e mais uma vez aqui para a gente recapitular, para quem não acompanhou os versos primeiro, né, o primeiro verso, ou o verso 7, do capítulo 15, né, porque aí é o momento onde Deus ele está se revelando a Abraão como o grande eu sou, como o Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai, né, como o Deus Onipotente, né, eu sou o grande, né, Yud Rei Vav Rei, e ele promete a Abraão a possessão permanente da terra de Israel. Então, ele, em Êxodo, mais uma vez, ele está dizendo que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, porém ele não foi conhecido como o Yud Rei Vav Rei. Então, aqui em Êxodo, Deus diz a Moisés que em seu nome não se deu a conhecer aos patriarcas. No entanto, nós acabamos de ler, no verso 7 de Gênesis 15, que Deus se revelou a Abraão. E ele utiliza o mesmo nome, o mesmo título que ele se revelou a Moisés. E segundo o comentarista Rashi, né, o sentido do nome divino, do nome do Criador, provoca o cumprimento das promessas do Eterno, já que o nome do Eterno, as letras Yud, Rei, Vav, Rei, implica o verbo existir em todos os tempos gramaticais, passado, presente e futuro. Então, como eu estava falando aqui justamente, que o nome do Eterno, na verdade, ele é um acróstico. O nome do Eterno tem a ver com um acróstico, e este acróstico, ou seja, é uma palavra formada de princípios, né, de outras palavras. E a letra Yud, mais uma vez, a princípio, é como a primeira parte do acróstico do verbo leriote, que implica a terceira pessoa no futuro, e, ou seja, significa ele será. E depois vem a parte justamente da letra rei, como eu estava falando, e a letra vav, que justamente forma o acróstico da palavra rove,
que em hebraico essa palavra significa presente, significa estar, ou seja, é um tempo presente, e a última letra, que é a letra rei do nome sagrado, tem a ver com o passado do verbo ser, palavra raiá. Então, as letras, ou o nome Yud, Rei, Vav, Rei, significa ele será, ele é presente, ou seja, num tempo presente, e ele foi, né? A palavra raiá foi ou esteve. Então, quando nós juntamos essas 4 letras aqui, Yud, Rei, Vav, Rei, simplesmente significa ele será, ele foi. Então, de maneira que quando Deus declara seu nome, ele está decretando que suas promessas, e o interessante no nome do Eterno, é que o nome do Eterno realmente está relacionado com suas promessas. E que as 4 letras do nome divino, no paleo-hebraico, têm uma promessa impressionante. Porque, mais uma vez, nós temos aqui o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Né? E a letra Yod, ela significa a destra de Deus. A letra Rei significa revelação ou revelado, que é justamente essa letra que parece realmente um homem com as mãos levantadas em sinônimo de admiração, de receber uma revelação, ok? Então, Yod tem a ver com a letra, tem a ver com a destra de Deus. A letra Rei é a revelação ou revelado. O Vav é o gancho que conecta a letra Rei e é revelado ou é uma revelação. Então, o nome de Deus literalmente significa a mão direita de Deus, que revela o gancho que traz revelação. Ou seja, que Adonai é a mão direita de Deus, que revela o gancho que traz revelação. E isto foi exatamente o que o Eterno fez. Ele, em sua mão direita, cravou e conectou a Yeshua, o qual trouxe a revelação do Eterno a todas as nações, porque através de Yeshua é que nós estamos simplesmente conhecendo toda a revelação da Torá, toda a revelação da Escritura, dos mandamentos, enfim. Agora vamos aqui examinar, por exemplo, os números, né? Porque os números ou a gematria estão assim embutidos em cada uma das 4 letras do nome do Eterno. E o nome sagrado, ele está por trás do nome Senhor, como todo mundo já sabe, mais de 6.000 vezes nas escrituras hebraicas. E o significado desses números é baseado exclusivamente em como esses números são usados na escritura, e a própria escritura é a segunda testemunha do significado tanto das figuras quanto dos números que estão contidos em cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Então nós temos aqui, mais uma vez, no nome do Eterno, que na verdade é um acróstico, nós temos a letra Yod, que é justamente essa daqui, que tem a ver com uma mão, ok? Então nós temos a letra Yod, tem um valor numérico de 10. E 10 na Bíblia, 10 é um dos 4 números sagrados na Escritura e significa perfeição ordinal. Então, o que significa perfeição ordinal? Perfeição ordinal é uma sequência divinamente designada de eventos que se desdobram, exatamente no tempo certo. Então, a letra Yud, ou o número 10, é um alerta profético de que haverá uma sequência de eventos ordenados pelo Pai Celestial que serão concluídos em uma obra divina. Então, observe que a letra Yod no paleo-hebraico realmente implica uma mão, ok, a mão é justamente a ponta, e o antebraço, ok? E o que é que implica uma mão? Uma mão implica justamente trabalho, ok? Então, aqui justamente essa imagem da mão fazendo um trabalho divino e o significado do número 10 são complementares. E nós temos a segunda letra, que é a letra Rei, que é justamente essa que tem um boneco, como que um boneco de mão levantada. Então, a letra Rei tem um valor numérico no hebraico de 5. 5 é o número de redenção e significa graça ou favor não merecido. A letra Vav, que é a terceira letra do nome do Eterno, essa que parece um gancho, tem um valor numérico de 6. E 6 na Bíblia é o número do homem caído. 6 é um número imperfeito, já que 7 significa perfeição. E mais uma vez a última letra do nome do Eterno, que é a letra Rei, tem um valor numérico de 5 também. Então essa última letra do nome do Eterno, né, que é o Rei, e como já sabemos, o seu valor numérico é de 5, e que o número 5 na Bíblia é o número da redenção e da graça ou do favor imerecido. Então, quando a gente juntamos os números, nós podemos ver qual é a mensagem revelada por trás das 4 letras do nome divino.
Mais uma vez, Iode significa ou tem um valor numérico de 10, ok? Depois de uma sequência de eventos exatamente na hora certa, divinamente designado. A letra Rei, 5, ou seja, que Deus mostrará graça e favor. A letra Vav, o valor numérico de 6, a humanidade caída. E mais uma vez a letra Rei, o valor numérico de 5, a manifestação de graça divina. Agora, como nós sabemos, ou como saberemos, melhor dizendo, quando essa estação da graça divina está sobre nós? Qual será o sinal desta intervenção divina que vem do coração bondoso do nosso Pai Celestial na hora certa, manifestando graça e misericórdia imerecida? Como nós saberemos quando a profecia se cumprirá no tempo e no espaço? Então, a linguagem aqui pictográfica nos diz o seguinte: eis aí o prego. Ou seja, que o quebra-cabeça profético, propositalmente escondido no nome do Eterno, revelou ao homem, ou seja, o nome do Eterno é resolvido quando nós vemos justamente o Salvador erguido em uma cruz, com as mãos estendidas, presas por um prego de ferro. Então, essa revelação pictória, ou pictográfica, perdão, soa com cada enunciado e cada referência textual ao nome divino ao longo de todo o texto profético antigo das escrituras hebraicas, que chamamos de Antigo Testamento, e você facilmente pode encontrar uma página na escritura e na escritura hebraica original do Antigo Testamento que o prenúncio profético sendo revelado em nome do Eterno não está presente. Então, substitua o título Senhor na Bíblia de vocês, em português, pelo nome, né, ou pelas letras Yud Rei Vav Rei. Em muitas Bíblias, por exemplo, aparece YHWH. E agora você pode ouvir justamente a realização do plano gracioso de Deus para a humanidade. Agora nós vemos o Messias que veio para salvar seu povo dos seus pecados, ecoado pelas páginas proféticas do Antigo Testamento, assim como Yeshua disse que seria para aqueles que examinassem as Escrituras. E mais uma vez, examinar não é ler. Ler a Bíblia, qualquer pessoa pode ler. Nós temos que examinar as Escrituras. Agora você pode ver que maravilha justamente é meditar no nome divino. Agora você pode ver o prenúncio profético exibido a partir do momento da queda da criação, quando Deus revelou seu nome como Yud Rei Vav Rei. Então, o nome do Eterno ecoa através dos tempos, ou seja, se encontra, por exemplo, o seu cumprimento em uma cruel cruz de madeira, onde Yeshua realizou nossa salvação. E o que vemos quando nós lançamos nosso olhar sobre a cruz do Calvário? Vemos justamente o desdobramento do mistério do nome sagrado do Eterno. Nós vemos a mão do Eterno, a mão do bom grado, sendo pregada numa cruz por um prego. Vemos o cumprimento de uma sequência divina de eventos designado pelo Criador do universo para que nós possamos experimentar a vida eterna. Então, qual é a mensagem profética que o nome do Criador nos transmite? Pois nós temos justamente aqui 3 pontos que eu enumerei. E esses 3 pontos são justamente isso, que o nome do Eterno, o YHWH, ou Yud Rei Vav Rei, significa procure pela mão e o prego, e quando você a vê, a salvação chegará a Israel e ao mundo inteiro. Terceiro, que o nome divino, no tempo divinamente designado, a salvação chegou à humanidade. A graça salvadora foi dada gratuitamente a todos os homens que olham e contemplam a mão e o prego com olhos de fé e corações confiantes. O Eterno é a nossa salvação e Yeshua é o seu nome. Eis Yeshua, o Messias. Então agora você conhece o mistério da salvação escondido à vista de todos, sendo encontrado em quase todas as páginas da Escritura, nas escrituras proféticas do Antigo Testamento. Então, de modo que quando o Eterno disse a Moisés que ele não se deu a conhecer seu nome, principalmente aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó, o que significa? Quer dizer que eles não foram testemunhas do cumprimento das promessas, por exemplo, da saída do Egito e a posse da terra prometida, né? Questão pela qual Moisés seria o protagonista. Então, voltando a Gênesis, capítulo 15, verso 8, disse ele, Senhor Deus, como saberei
que hei de herdá-la. Isso aqui é Abraão falando com o Eterno. E neste momento aqui, a terra da promessa estava ocupada pelos cananeus. E Abraão pergunta como a sua descendência iria herdar a terra. E não é que Abraão estivesse duvidando da palavra de Deus, senão que o mérito da sua descendência, ou como esse mérito poderia receber essa dita herança. E na continuação, Deus vai fazer um pacto com Abraão, onde se cortava o animal em duas partes, e as pessoas que estavam entrando em pacto caminhavam descalços, né, pelo sangue e pelas partes do animal, formando um 8, como signo de eternidade. Já que 8 na Bíblia também tem a ver com a eternidade. E quando faziam isto, eles recitavam justamente a cláusula, né, a cláusula do contrato, implicando que quem deixasse de cumprir esta cláusula iria passar o mesmo que se passou com o animal. E, em essência, a palavra pacto, ou a palavra brit em hebraico, tem a ver com a palavra cortar. E o termo brit milá, né, por exemplo, significa a palavra do pacto, a palavra do corte. E isso tem a ver também com o pacto da circuncisão com Abraão e a sua descendência, e é através desse pacto que uma pessoa se compromete e se une ao Eterno em um mesmo espírito. Então, o pacto é uma aliança permanente entre duas partes, simbolizando uma amizade próxima, que são como um só corpo, e cada um é tão responsável do outro como de si mesmo. E é interessante que o apóstolo Paulo vai usar esse mesmo conceito de pacto, porém no contexto de casamento. O apóstolo Paulo, justamente, ele vai usar esse contexto, e eu acho que deixa eu ver aqui, não coloquei, me perdoe, mas em Efésios capítulo 5, né, eu não coloquei aqui na tela, mas eu vou ler aqui no meu esboço. Em Efésios 5, e vocês acompanhem, por eu anotem, Efésios 5, capítulo 28, perdão, 5, verso 28 ao verso 32, Paulo fala o seguinte, que assim devem os maridos amar as suas próprias esposas ou próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, eu não estou lendo aqui Mateus, ok? Eu estou lendo Efésios, capítulo 5, e agora verso 29. Porque ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Verso 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. E no verso 32 de Efésios 5, Paulo diz que grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo, do Messias e da igreja. E nós sabemos que a teologia cristã, não de um modo geral, né, mas em grande parte, a teologia cristã ensina que a igreja é uma entidade separada de Israel e é um conjunto de gentios que têm sido chamados para ser parte do povo de Deus, porém, para quem tem que, ou seja, para quem tem estudado as raízes hebraicas da fé cristã, na verdade, isso é uma verdade parcial. Por quê? Porque, em um sentido, a igreja ela está formada por pessoas que vêm de um contexto gentil, porém não totalmente. Por quê? Porque, mais uma vez, dentro da igreja também está a casa de Judá, porque os judeus têm sido chamados justamente, e por isto representa as 12 tribos de Israel que foram assimiladas, foram dispersas entre as nações, e que o sangue do Messias, o Messias que sofre, haveria de comprar. E todo o simbolismo do casamento, do esposo tomando a esposa, é uma representação do Messias que sofre, que redime e que compra as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são assimiladas entre as nações. Então, ao cortar as duas partes de um animal, simboliza como uma enfermidade ou como uma lesão que não somente afeta uma parte, senão afeta ambas as partes, e a separação de ambas as partes simboliza a morte. Então, de maneira que os que se comprometem em pacto, se fosse necessário, eles arriscavam suas próprias vidas com a finalidade de livrar o outro de qualquer perigo. E, sobretudo, de evitar a todo custo a separação, que seria justamente matar o corpo. E o que me deixa assim impactado muito é o simbolismo do que representa o cortar um animal. Porque se falamos disso aqui no contexto de um casamento, então tratar de separar a unidade de um casal, que já não são dois, mas uma só carne, então isso implica que a morte dessa unidade
Ou seja, isso concorda com o que Yeshua vai dizer aqui em Mateus capítulo 19, verso 4 ao 6, dizendo: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui Yeshua, ele expressa esse conceito de unidade que não pode ser separado. Por quê? Porque a morte seria a consequência dessa separação. Porém, ao mesmo tempo, deve ter uma grande intimidade entre ambas as partes, compartilhando seus pensamentos, evitando esconder informações que possam justamente afetar um ao outro. E essa intimidade foi o que levou o Eterno a se revelar mais adiante a Abraão, lhe dando uma promessa que a sua descendência sofreria antes de receber justamente a promessa. E no profeta Jeremias vai ampliar um pouco essa questão dos pactos, de como realmente se cortava. E para quem quiser mais detalhes, por exemplo, dessa questão de pacto, porque esse pacto se chama o pacto liminar, nós temos um estudo gravado em nosso canal chamado realmente esse título, o pacto liminar. E aqui vai se esclarecer exatamente que era obrigatório se cortar o animal, e disse aqui Jeremias 34, verso 18 e 19, dizendo: E entreguei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram a palavra da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes. Então aqui está realmente se dando o ênfase, ou dando aqui justamente como é que eu posso dizer? Dando certeza daquilo que estamos falando aqui, que realmente o pacto, quando se cortava os animais, tinha que se cortar em duas partes. E disse aqui em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Então vejam vocês aqui o que é que o Eterno, ou através do profeta Jeremias, está dizendo, porque aqui se comprova como se fazia esses pactos, caminhando entre as partes dos animais sacrificados, e assim que através dessa prática, o Eterno ele vai revelar a Abraão o meio pela qual a promessa ficará firme, ainda que a descendência de Abraão falhe. Por isso que Moisés vai dizer o seguinte, em Deuteronômio capítulo 9, Deuteronômio 9, verso 4 ao 6, dizendo: Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: Por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de ti. Ou seja, aqui está falando aqui dos cananeus, que justamente foram expulsos para que a terra de Canaã fosse dada ao povo de Israel. E disse o verso 5, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E para confirmar as palavras que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, verso 6, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dará esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Então, está bem claro que é em base ao juramento que o Eterno fez com Abraão, que este pacto é um pacto unilateral, ou seja, que não há maneira em que esse pacto possa falhar. E voltando a Gênesis capítulo 15, verso 9, diz o seguinte, e disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E é interessante por quê? Porque aqui se menciona a palavra 3 anos 3 vezes. Isso aqui não é coincidência, porque na verdade na Bíblia não existe coincidência na Bíblia. A palavra coincidência, segundo os rabinos, não é uma palavra kosher, ou seja, não é uma palavra pura, uma palavra limpa, né? Então isso aqui tem a ver com o que o Messias faria. Por quê? Porque tem a ver com o ministério de Yeshua, né, como o servo que sofre. E é interessante que em Apocalipse capítulo 4, verso 7, faz referência a 4 seres viventes que têm aspectos da personalidade de Yeshua. E veja o que disse Apocalipse 4, 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão,
e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal, o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então aqui se menciona essas descrições desses quatro seres, e tudo o que estamos vendo aqui são, ou é uma manifestação e é um reflexo dos atributos, né, da identidade e as virtudes do filho de Davi. E Yeshua, justamente, né, é as virtudes deles, ou dele, perdão, dos seus diferentes aspectos de personalidade. Porque é interessante que os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, descrevem diferentes aspectos da figura do Messias. Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, mas o Evangelho de Mateus, ele apresenta Yeshua como o cumprimento de todas as profecias do filho de Davi, dadas à tribo de Judá. Então, de maneira que o Evangelho de Mateus, ele apresenta Yeshua como o leão da tribo de Judá, tal como se descreve aqui em Apocalipse 4:7 pelo apóstolo João, que sendo aqui um desses quatro animais. E curiosamente, irmãos, a cidade de Jerusalém, ela é chamada também de Ariel. E Ariel significa em hebraico leão. Por que se chama Jerusalém de leão? Porque no templo, no altar dos sacrifícios, eram colocados animais. E isso era como, por exemplo, aí era como se fosse uma churrasqueira, que estava aí em brasa e se queimava toda a carne, e ao subir o cheiro da oferta, a fumaça, né, ali vamos dizer assim, do churrasco, do animal sendo queimado, sacrificado ali, ou seja, se queimava toda a carne, e ao subir o cheiro da oferta, isso representava a Deus recebendo esta oferta, e esse lugar era chamado de Ariel, de leão, por quê? Porque representa a Deus como se fosse um leão que consome a sua presa. E isto é um simbolismo poético e alegórico de que Deus nos guarda e nos cuida. Então, de maneira que quando se fazia um sacrifício, se levava, era como se estivesse oferecendo à pessoa ao eterno, ou seja, como se a pessoa mesmo estivesse se dando ao eterno. E assim era de se imaginar, os antigos hebreus, a este leão que consumia justamente a sua presa ou o seu sacrifício desde o céu. Isso nos mostra que já desde a antiguidade Deus era representado e é exatamente como a teologia cristã apresenta a Jesus, a Yeshua, como o leão da tribo de Judá. Talvez eles nem saibam a implicação que isso tenha, porém, de qualquer forma, eles estão apresentando Yeshua da maneira em que Deus é apresentado, como o leão da tribo de Judá. E o evangelho de Marcos, apesar de que é um leão, ok? Apesar de Yeshua ser um leão, de que o leão tem um atributo de fortaleza, de poder, e incluso um leão nos causa muito respeito, quem que vai querer brincar com o leão? Porém, ao mesmo tempo, né, tendo toda essa autoridade, essa fortaleza de um leão, no Evangelho de Marcos nós vemos Yeshua se fazendo servo, e um servo até a morte. Ou seja, que no Evangelho de Marcos, Yeshua se faz débil, se faz de fraco, tomou nossa fraqueza, nossas debilidades e as nossas limitações. Assim como um bezerro que também é forte, porém ele vai rumo a servir, que toma o jugo e lavra a terra, da mesma maneira Yeshua, em toda a sua fortaleza, em toda a sua autoridade, se fez humilde e se fez como um servo, e esta é outra das descrições, né, do outro ser vivente, um bezerro, como se descreve, por exemplo, o Evangelho de Marcos. E todas as ações de Yeshua, seus milagres, né, é justamente descrevendo como ele sendo, por exemplo, um servo sofredor, aquele que não vem para ser servido, mas para servir e colocar a sua vida em resgate por muitos. Então, o Evangelho de Marcos nos narra praticamente todos os milagres que Yeshua fez para nos servir. E o Evangelho de Lucas descreve a Yeshua justamente como se descreve o terceiro ser vivente, ou seja, como disse aqui, qual é o terceiro ser vivente que aparece aqui? Como homem. E é exatamente o que o Evangelho de Lucas apresenta o Messias, como um filho do homem. Menciona continuamente o termo filho do homem, tal como disse o profeta Daniel, aquele que se fez semelhante a nós. E no Evangelho de Lucas, é o evangelho que mais nós podemos conhecer a Yeshua em seu aspecto humano, como um homem em seus sentimentos, em sua maneira de atuar, como ele reagia diante das diferentes circunstâncias,
né, onde, por exemplo, expressa que ele chora, expressa que Yeshua ri, e etc. Então, assim que este evangelho, o evangelho de Lucas, e esta é a maneira em que Lucas descreve o Messias. E no evangelho de João, João ele descreve a Yeshua como o quarto ser vivente que aparece aqui em Apocalipse 4:7, que é uma águia. Então, o evangelho de João, justamente, ele apresenta a Yeshua como uma águia voando. E o que é que uma águia simboliza? Pois uma águia simboliza realeza, aquele que venceu a morte, aquele que subiu às alturas, aquele que chegou e foi exaltado e recebeu um nome que é sobre todo nome, e este é o atributo que o Evangelho de João dá a Yeshua. E este atributo, né, é muito mais que um nome, nos fala do Filho de Deus, aquele que recebeu toda a autoridade e foi chamado Filho de Deus, e que se chama, que se manifesta e se reflete como águia. Então, voltando aqui, mais uma vez em Gênesis 15:9, disse que toma uma bezerra de 3 anos, ok? E disse uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Irmãos, mais uma vez, nada na Bíblia é por coincidência. O que é que tem a ver uma rola e um pombinho com um carneiro, com bezerro e com cabra? Porque para começar aqui primeiramente manda-se apresentar o quê? Pois uma bezerra, ok? Primeiramente manda justamente se apresentar uma bezerra. E a bezerra é o símbolo de uma força que é submetida. Ou seja, que um bezerro representa a força e é o que se usa para arar a terra. E o bezerro, ele era utilizado também como uma oferta pelo sumo sacerdote em Yom Kippur, no dia da expiação, conforme vamos ver aqui, por exemplo, Levítico 16:2. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E o terceiro animal que se menciona, por exemplo, aqui em Gênesis 15:9, é uma cabra, ok? E a cabra, por exemplo, é um animal que se utiliza como símbolo de rebelião ou de pecados intencionais que o povo de Israel cometia. Ou seja, que em Levítico 16:15 diz o seguinte: e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E é interessante que isso está conectado justamente com o quê? Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui se pode formular uma pergunta, ok? Se o simbolismo exato com respeito, por exemplo, aos sacrifícios, e mais especificamente com respeito ao Messias que sofre, é um bezerro ou é uma cabra? Porque aqui se apresenta uma bezerra e uma cabra, que são 2 animais que são fêmeas. Por que não se apresentou aqui animais, por exemplo, que são machos? Porque uma cabra é uma fêmea, ok? E uma bezerra também é uma fêmea. Agora, por quê? Para mim, pessoalmente para mim, essa bezerra, por exemplo, e essa cabra representam todos os sacrifícios que se fariam no futuro. Já que da bezerra e da cabra vai descender simbolicamente todos os animais desta espécie que haveriam de ser sacrificados pelo povo de Israel. E o outro animal que se menciona justamente é o carneiro. E o carneiro é o animal que substitui o sacrifício de Isaac. Ou seja, de quem haveria de vir essa descendência que iria ocupar a terra da promessa. E em Gênesis 22, verso 12 ao 14, disse, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato, e foi Abraão e tomou
carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Verso 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E segundo os rabinos, dessa palavra aqui, o Senhor proverá, o eterno, né, como se diz por aí no cristianismo, Jeová Jireh, que não tem nada de Jeová Jireh, porém é daqui, segundo os rabinos, de onde vem o nome de Jerusalém. Porém, isso fica para outro tema. Então, todos esses simbolismos que nós vemos aqui têm grandes significados e se comprovam, por exemplo, com o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 4, que diz, porque o fim da lei é o Messias para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, que esse texto aqui não tem nada a ver com o que se ensina na teologia cristã, que se refere a que Jesus acabou com a lei e que não precisa guardá-la mais. Por quê? Porque a palavra fim, que se menciona aqui em grego, por exemplo, que tem o mesmo significado da palavra em hebraico, porém já que diz que o Novo Testamento é em grego, então a palavra em grego que se utiliza aqui é a palavra telos, que significa meta, que significa propósito. Então, o sentido que tem esse texto aqui é outro. O propósito da lei é o Messias, porque na pessoa do Messias se cumpre todos os aspectos da lei. E é por isso que devemos compreender a revelação do Messias que sofre para podermos entender todo o simbolismo, né, todas essas histórias, né, estranhas, por exemplo, que se encontram na lei, nos profetas, né, leis que talvez se não tivéssemos o Novo Testamento, não teria sentido. Tem uns mandamentos na Torá que são difíceis de você entender porque são estranhos, não tem lógica de você, por exemplo, uma jumenta, dar luz a um jumentinho, ou seja, você não podia oferecer um jumento no templo porque o jumento é um animal imundo. Aí você tinha que matar o jumento ou oferecer um outro animal no lugar dele se você quisesse usá-lo para o trabalho. Ou seja, é uma lei estranha que aparece em Êxodo capítulo 13, que não teria sentido se você, por exemplo, não conhecesse a entrada triunfal de Yeshua montado num jumento. Por quê? Porque o jumento tinha que ser redimido por um animal e o único animal que podia se redimir um jumento era o cordeiro. Então, neste aspecto que Deus está aqui com Abraão, com esses animais, está simbolizando a função do Messias que sofre, e uma vez mais, isso se reitera no que disse João em Apocalipse capítulo 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal coisa, sou teu conservo e de teus irmãos que têm um testemunho de Yeshua, adora a Deus, porque o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. E dentro do pensamento rabínico, se interpreta que esses animais que se partem são simbólicos de impérios ou de nações que iriam oprimir a Israel. No entanto, se uma pessoa deixar de lado a revelação do Messias que sofre, então isso poderia dar outras interpretações ao simbolismo desses animais, que são cortados e que são sacrificados, e é exatamente o que faz, por exemplo, o judaísmo rabínico, que é para tirar Yeshua de cena, não tem nenhuma conexão com o Messias. Então eles colocaram a interpretação como que se refere a impérios que iriam oprimir a Israel. Porém, uma vez mais, temos a imagem completa do Messias que sofre, então fica bem claro a quem Deus está se referindo quando ele pediu a Abraão que fizesse esse pacto por ele. E, por último, aqui em Gênesis, capítulo 15, verso 9, diz uma rola e um pombinho. Ou seja, a rolinha e o pombo são dois animais, ok? Ou seja, esses dois animais não foi pedido que partisse ao meio. Os animais que foram pedidos para se partir ao meio é o quê? Uma bezerra, uma cabra e um carneiro. Porém, a rola e a pombinha não foi pedida. E por quê? Porque no livro de Cânticos, Cânticos capítulo 2, verso 10 ao 14, disse, o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Verso 14 diz, pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face
graciosa. E nós já estudamos, né, o livro de Cântico dos Cânticos, né, e sabemos que o livro de Cantares é uma canção alegórica do romance de Deus com o povo de Israel. E a teologia cristã tem atribuído esse cântico a Deus. Ou seja, até aí tudo bem. Porém, eles atribuem, além de Deus, a igreja. Isto é uma usurpação com a teologia da substituição. Por quê? Porque Deus jamais substituiu o povo de Israel. O povo de Deus sempre foi e sempre será Israel, ok? E a igreja é simplesmente Israel, que há de ser chamado dentre as nações, onde está em seu cativeiro, em seu exílio. Então, aqui em Cânticos, capítulo 2, se revela o tempo da redenção, o tempo quando Deus vai chamar sua esposa, a sua amiga do exílio. E nos versos 12 e 13 menciona o quê? Menciona, a rola, e no verso 14 menciona a pomba, ok? Agora, por que se menciona aqui, nesse contexto de Deus e a sua amada, uma rolinha, e uma pomba? Ou seja, isso tem muito a ver com a casa de Judá, que foram dispersos, ok? Estão regressando. E juntamente com Judá, disperso, advira o quê? A pomba do verso 14, porque a rolinha é um símbolo de Judá, ok? E a pomba é um símbolo de Efraim, que é as 10 tribos do norte. Então, a rolinha da casa de Judá, ok? E a pomba da casa de Israel, que não foram partidas pela metade como os demais animais para o pacto. Por quê? Porque Deus vê a Israel como dos povos unidos, um de frente para o outro. Judá e a casa de Israel se visualizam como, por exemplo, como cristianismo e como judaísmo. Deus segue vendo uma unidade entre as duas casas, ok? Essas duas varas. E por que eu digo que Judá e Efraim se visualizam como cristianismo e judaísmo? Porque incluso até o islamismo, tem mais visão profética com respeito a duas casas de Israel do que muitos rochas por aí aqui no Brasil que dizem que não existe essa teologia de judaísmo e de Efraim, nada disso, que Efraim é Judá e acabou-se. Por que vocês acham que o Islã, eles matam cristãos? É porque eles acham que o cristão está pregando alguma coisa de interessante? Não, porque eles sabem que são irmãos. Por isso que eles matam os cristãos e matam os judeus. Porque eles não matam, por exemplo, os umbandistas, enfim. Eles só matam quem prega Jesus. Por quê? Porque eles sabem que Judá é a tribo de Judá, são judeus, e Efraim é justamente o cristianismo. Então, mais uma vez, Deus segue vendo a unidade entre essas duas varas, ok? Que segundo o profeta Ezequiel, haveriam de ser juntadas em uma só mão, como Ezequiel 37 fala, né? E justamente se apresenta para os últimos dias. Então, aqui em Gênesis capítulo 15, verso 10, disse: E trouxe-lhe todos estes, ou seja, os animais, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Então aqui se prova que não foi partida nem a rolinha e nem a pomba, ok? Então os partiu de maneira que foram duas partes, ok? Duas partes idênticas, porém contrárias, direita e esquerda. Por quê? Porque era assim que se fazia os pactos antigamente. E disse o versículo 11, e as aves desciam sobre os cadáveres, Arão, porém, as enxotava. E, mais uma vez aqui, as aves é um símbolo do maligno, ok? E os cadáveres representam quem? Quem são os cadáveres na Bíblia? Pois os ossos secos, de Ezequiel 37, representando justamente o exílio do povo de Israel entre as nações. Então, os mortos espiritualmente não podem entender a palavra de Deus a menos que recebam o sopro do Espírito. E em Mateus capítulo 3, capítulo 13, verso 3 disse, falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E veja o que disse o verso 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno. Então aqui Yeshua está dando a entender que as aves representam o maligno. E disse, e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então aqui estamos nessa parábola do semeador, que entendendo que Yeshua está dizendo que quem não entende a palavra, ou seja, o não entender todos os simbolismos da Torá,
Uma pessoa, por exemplo, que diz que a Torá não dá, que é muito difícil, é muito complicada, essa pessoa está morta espiritualmente. Segundo o que estamos vendo aqui, justamente em Mateus 13 e também aqui em Gênesis 15 e 11. E o apóstolo Paulo, ele vai ampliar esse conceito dizendo aqui em 1 Coríntios 12:14 o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. É exatamente, irmão. Quando você fala da Torá, dos mandamentos para alguém, isso parece uma coisa louca. Que guardar a Torá, rapaz, guardar o sábado, tá maluco, rapaz? Do que eu vou ver se eu guardar o sábado? E o meu patrão, você acha que o meu patrão vai deixar? É como que fosse uma loucura você dizer que tem que guardar o sábado. É uma loucura você dizer a pessoa que ela tem que deixar de comer certos alimentos. Por isso que diz aqui o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E quais são as coisas do Espírito de Deus? Pois a sua palavra. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, que o homem natural, ele não pode perceber as coisas que são do espírito, por quê? Porque ele está em um estado de morte espiritual. E o que é que nós precisamos, como ossos secos, para ressuscitar e para podermos entender a palavra de Deus? Em João capítulo 20, verso 21 e 2, disse-lhe, pois, Yeshua outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E lembrando que aqui Yeshua não está falando aqui, com todo respeito, do Xarabacandaraia, nada disso. Yeshua aqui está falando aqui justamente de um sopro de entendimento, ok? Uma vez que Yeshua ressuscita, antes de mandar os discípulos ao exílio a Jerusalém, a Samaria e até os confins da terra, ele soprou neles o quê? E para que Yeshua soprou neles? Por quê? Esses homens representam quem? As primícias das 12 tribos reunidas, já que eles, os 12 apóstolos, iriam reinar sobre as 12 tribos de Israel. Então, eles são primícias, ok, dos ossos secos, que haveriam de viver através do Espírito Santo. Por isso que em Lucas, capítulo 24, 42 e 45, quando Yeshua ressuscita e vem aqueles homens no caminho de Emaús, todo ali cabisbaixo, chorando, e pensávamos que era o Messias, e aqui Yeshua aparece e disse, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-no ser como assim as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele disse-lhe, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, o sopro do Espírito sobre cada um de nós não é para nos trazer confusão, não é para você falar uma língua que nem você entende. É simplesmente para que você compreenda as Escrituras. Por isso que, acho que é no capítulo 16 de João, se eu não me engano, quando ele fala que ele enviará o Consolador e ele vos guiará em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, a função do Espírito Santo, o sopro do Espírito, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que anda na palavra de Deus. Ou seja, traduzindo ao nosso idioma português, é obedecer os mandamentos da Torá. E no verso 12 de Gênesis 15, disse, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E segundo alguns comentaristas rabínicos, este sono aqui e temor são sinais do estado de um profeta ao receber uma visão. Por exemplo, Daniel 8, 17 e 18 disse, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no final do tempo? E falando ele comigo ainda, ou seja, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Então, este é um sintoma, justamente, que sobreveio sobre Abraão. E em Mateus 26, nós podemos ver outra possibilidade pela qual Abraão ele caiu num sono profundo. Disse Mateus 26, 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora podes velar comigo?
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E será que quando Abraão, será que Abraão não tinha o desejo de estar acordado no momento em que Deus estava para fazer o pacto com ele? Abraão sabia que ao estar sendo cortado esses animais, isso se representava um pacto eterno. Então, o sono que veio sobre Abraão, quem sabe pode representar a debilidade da sua carne e da sua descendência para se manter em pacto, porque realmente está muito difícil de nós, ou seja, se já está difícil para o povo judeu guardar os mandamentos, porque são cheios de debilidade, imagina nós. Então, esse sono de Abraão pode representar essa fraqueza que a sua descendência teria de se manter fiel ao pacto. E o temor à grande escuridão é que justamente seria submetida à dita descendência pela ausência da Torá durante o seu exílio longo. Então, este é um sintoma da sua fraqueza, da fraqueza da sua carne, e temor que lhe causaria que sua descendência estivesse na terra distante, né? Uma terra, por exemplo, de sombra de morte, onde não há luz, onde não está justamente a revelação da palavra de Deus. E no verso 13 diz o seguinte: Então disse Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E esses 400 anos se começa a contar desde o nascimento de Isaac até a saída do Egito. Porque diz o verso 14, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza. Ou seja, se o primeiro êxodo, né? Ou seja, o primeiro êxodo é como se fosse um trailer de um filme. Então, se o primeiro êxodo é como um trailer de um filme, então o segundo êxodo, segundo o profeta Jeremias, será o quê? Será o grandioso. Então, justamente antecipamos, né, no que acontecerá nesse segundo êxodo, quando Deus irá tirar a descendência de Israel, já não mais do Egito, senão de todas as nações. Por isso que em Eclesiastes 2:26 disse, porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para doá-lo a quem? Ao que é bom perante Deus, também isto é vaidade e aflição de espírito. E o rei Salomão disse que é vaidade e aflição de espírito estar preocupado em ajuntar riquezas. Mas afinal de contas, tudo que esses homens obstinados, assim, como se chama aqui, agora me esqueci o que eu ia dizer com um ditado popular que tem aqui, ou seja, tudo que essas pessoas transgressoras da Torá, que não querem ter nada com as instruções de Deus, tudo que eles estão ajuntando hoje como um tesouro, ao final Deus vai dar a quem? A quem ele se agradar. E a quem Deus se agrada? Pois é descendência de Abraão. E o mesmo se passou com Israel quando saiu do Egito. Como foi que Israel saiu do Egito? Com uma mão na frente, outra atrás, ou com grandes riquezas? Inclusive Moisés mandou deixar ouro, não deixa porque nós não vamos poder carregar. Era tanto ouro, tanta joia, tanta riqueza, que ninguém podia carregar, deixaram pelo caminho. Então acontecerá exatamente o mesmo. E em Mateus capítulo 5, verso 3 e verso 5 disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E quando se fala aqui de mansos, não está falando de nós. Esses mansos aqui, vamos fazer um estudo posteriormente sobre esses mansos. Esses mansos aqui são as pessoas das nações. Não necessariamente tem a ver conosco, que somos crentes, que cremos na Torá. São os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra? Pois eles vão entrar o milênio, ok? E se nós queremos herdar a terra, ok? Pois, como diz aqui, os mansos, os que são agradáveis a Deus, aquele que se humilha. E em Isaías capítulo 60, verso 1 ao verso 4, diz: Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória
verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram. E vem a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. E a pergunta é: quem são estes filhos e filhas que virão de longe? Pois toda a descendência de Abraão, que anda dispersa entre as nações, que estão exilada entre as nações, que hão de voltar ao final dos tempos. E no verso 5, disse: então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efã, todos virão de Seba. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Eterno. E o mar na Bíblia representa justamente as nações. E veja o que vai dizer no verso 7 e 8. Aqui vai estar a chave de quem é justamente esses filhos e filhas que virão. Todas as ovelhas de Quedá se congregarão a ti. Os carneiros de Nabaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens, como pombas às suas janelas? E mais uma vez, a pomba na profecia bíblica, inclusive no profeta Osés capítulo 11, se não me engano, em capítulo 8, por exemplo, a pomba é uma referência, é um símbolo de Efraim, a casa de Israel entre as nações, e é muito possível que isso aqui seja uma referência à maneira em como eles vão voltar à terra de Israel. Ou seja, é lógico que não vão voltar caminhando, né? Nem nadando. Por quê? Porque as distâncias são bem grandes entre o exílio e a terra de Israel. Então eles irão voltar justamente como? Pois através do que a igreja pensa que é um arrebatamento, porém uma transladação. E disse o verso 9 o seguinte: certamente as ilhas me aguardarão, o primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, nas minhas benignidades tive misericórdia de ti. E aqui se cumpre a profecia que foi dada a Abraão, de que as nações e reis iriam servir a ele, e que esses estrangeiros que virão justamente servir na capital do reino de Davi são seus descendentes, são as tribos do norte, herdeiros da promessa. E no versículo 11 diz o seguinte: e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, conduzidos com elas os seus reis. Então a redenção final será tão grandiosa que os dias de exílio e de sofrimento ficarão completamente compensados. Vai ser tanto a abundância e a alegria que vamos ter, que não vamos nem sequer se lembrar dos castigos, das perseguições, enfim, de todo o martírio que sofremos aqui por amor da palavra. Ou seja, então não há por que estar se preocupando, não há por que ficar triste com os tempos em que vivemos. Por quê? Porque quando vem a restituição de todas as coisas, quando venha o tempo em que o Eterno enxugará todas as lágrimas de nós, todas essas coisas, irmãos, serão como a dor de uma mulher que está em parto. Ou seja, quando a mulher está em parto, ela, depois que tem um bebê, ela fica se lembrando da dor? Pois, claro que não. Ela esquece a dor uma vez em que ela tem o seu bebê. E é justamente o que o Eterno vai fazer com toda a descendência de Abraão. E disse o verso 15 de Gênesis 15: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Ou seja, veja a promessa de Deus aqui para Abraão, uma promessa linda, dada ao patriarca Abraão, dizendo que ele seria reunido com seus pais, apesar deles terem sido idólatras. Ou seja, Deus prometeu a Abraão que lhe daria o dom do arrependimento no final aos pais de Abraão. E foi doloroso para Abraão deixar seus pais, né, sua terra, a sua parentela. Seus pais lhe seguiram até certo ponto, porém, os pais de Abraão deixaram Abraão em Harã, e Abraão continuou a terra da promessa.
E foi pelo mérito de Abraão, de deixar tudo por seguir a Deus, que o mesmo Deus lhe promete reuni-los novamente com seus pais, embaixo do dom do arrependimento. E tem um princípio no judaísmo, por exemplo, que é baseado na Bíblia, que diz que se você fizer a vontade de Deus como se fosse a tua, ou seja, se você fizer a vontade de Deus como se fosse a tua própria vontade, Deus fará a vontade dele como se fosse a tua própria vontade. Por isso que em Apocalipse fala que quem é sujo se suje mais e quem é santo se santifique mais. Isso é um princípio bíblico, né? João não estava citando nada de novo. Isso é um princípio que existe entre o povo hebreu, que Deus ele abre as portas do bem e do mal. Por isso que ele falou em Êxodo, perdão, em Deuteronômio, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Porém escolhe, pois, a vida para que vivas. Então o Eterno vai te dar todas as condições que você queira para lhe servir, para guardar os mandamentos, e também vai te dar ou seja, vai te abrir todas as portas para que você viva uma vida assim, uma vida de porco, por assim dizer. Para que você um dia se farte da tua vida como filho pródigo, enjoou da vida saturada que ele vivia e decidiu regressar. E no verso 16 disse, e a quarta geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E em Mateus capítulo 1, verso 3, disse, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Então, a quarta geração que sairia do Egito, a quarta geração se conta a partir de Judá, filho de Jacó. Ou seja, que Jacó entrou ao Egito e Judá é contado como a primeira geração no Egito. A segunda geração é de Pérez e a terceira geração é de Esrom. E, segundo o Talmud, este Herão aqui é o mesmo Jefoné, pai de Caleb, quem entraria na terra prometida. Então, de maneira que assim se cumpriria as 4 gerações. Então, se contamos desde Abraão até a data de hoje, irmãos, tem se passado 4.000 anos, e se o exílio de Israel durou 4 gerações, atualmente o exílio de Israel está por todas as partes do mundo. Contando uma geração por 1.000, então já estaríamos a ponto de terminar com o exílio final. Ou seja, que o segundo êxodo de Jeremias 16 estará a ponto de começar. E a condição para que Israel pudesse entrar na terra prometida era o quê? Que a maldade dos amorreus, dos habitantes dessa região, chegasse ao cúmulo. Ou seja, e será que nós estamos vendo tempos semelhantes a esse tempo em que a maldade do ser humano está chegando ao cúmulo? Por ganância, cidades, por exemplo, como nós temos visto é o caso de Brumadinho, sendo destruída por causa da maldade do homem, por causa de um papel pintado, que se chama dinheiro. Então Deus não podia de maneira injusta tirar os moradores da terra que prometeu a Abraão. Deveria justamente ter uma justificativa de acordo com a lei, de acordo com uma perfeita justiça. E essa justiça divina justamente requeria uma base legal para tirar os cananeus daí. E da mesma maneira, irmãos, a terra será tomada pela descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, que segue justamente suas pisadas. E quando será que Deus decida julgar a humanidade e vai justamente dar a terra essa terra da promessa, vai dar em herança a possessão da terra à descendência de Abraão? Pois quando toda a humanidade chegue ao cúmulo da maldade. E no verso 17 vai dizer o seguinte, sucedeu que posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas partes. E a frase houve escuridão, ela não aparece em nenhuma outra parte da Escritura, com exceção de Ezequiel capítulo 12, do verso 6 em diante, onde o contexto aí é o exílio de Judá à Babilônia. Então, de modo que simbolicamente aqui, no momento de maior densidade, de maior escuridão, aparecerá o que aqui? Ou apareceu? Um forno de fumaça, representativo de quê? Da Torá no Monte Sinai. E este forno de fumaça é um símbolo da presença divina ou do Espírito de Deus que há de resplandecer das trevas. E olha que interessante o que está escrito em João capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Então, o que é a vida? A vida é a palavra de Deus. A árvore da vida é a Torá. Nós podemos ver ao longo da Escritura o simbolismo da árvore da vida, da palavra de Deus, como a vida. E Yeshua é o Verbo. Ele é a palavra feita em carne. Ele é quem vem manifestar as instruções divinas em sua máxima plenitude. E a luz na Bíblia, ela está conectada com a lei, com os mandamentos. Vivemos numa época de maior trevas. Ou seja, nós temos o contraste de ambas as coisas. Por quê? Porque de um lado vivemos em tempos de ignorância. A humanidade, em sua maioria, não tem a revelação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A maioria das nações vivem em uma escuridão, em uma densa treva, em uma perversão e corrupção como nunca antes na história. E o Brasil parece que é o protagonista justamente dessa perversão. Se difunde dos quatro ângulos da terra a perversão, a maldade, né? É justamente por trás dos meios de comunicação, das novelas. Porém, ao mesmo tempo, vemos que a possibilidade de levar à luz o Evangelho, a palavra de Deus, a vida de Deus às nações também é mais grande que nunca na história. Temos acesso somente com um clique no computador a toda uma informação e todo um conhecimento que a humanidade tem adquirido ao longo da história. Assim como nós vivemos em tempos de maiores trevas, ao mesmo tempo a luz nas trevas está prevalecendo. E as trevas não prevalecerão contra a luz. Por quê? Porque as trevas não existem. As trevas são simplesmente a ausência de luz. E uma vez em que a luz da palavra de Deus nos iluminou, já não podemos voltar atrás. A quem iremos se somente tu tens palavras de vida eterna? Então, justamente aqui voltando ao pacto de Gênesis, né? Mesmo que na antiguidade ambas as partes no pacto caminhavam entre os animais, nesse caso aqui somente Deus entra em pacto, ou seja, somente Deus pactua de maneira unilateral. Por quê? Porque Abraão ficou dormindo. E Deus fez isto através de uma tocha de fogo que passava por entre esses animais divididos. Deus, e somente ele foi e se fez responsável do cumprimento do pacto e das consequências do incumprimento do pacto pela descendência de Abraão. Quer dizer, que o Eterno, ele se fez responsável de que se a descendência de Abraão não cumprisse o pacto, pois ele iria cumprir. Então, assim que neste momento ele declara e ele antecipa a morte do seu filho como representante seu através dos 3 animais partidos. E diz o verso 18 o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tem dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E quem é que nos garante que o seu filho tenha sido sacrificado pela descendência de Abraão? Pois, justamente, quem nos dá a garantia, justamente da possessão eterna da terra prometida, ou seja, é justamente a descendência de Abraão, desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Por quê? Porque as dimensões, por exemplo, da terra prometida de Abraão, a terra prometida a Abraão, nós podemos ver justamente aqui nessa foto à esquerda do vídeo, aqui justamente toda a peregrinação do povo de Abraão, perdão, e nós temos aqui do lado direito justamente uma outra imagem, ok? Essa da direita aqui é a terra atualmente de Israel, a terra que Israel atualmente possui, ok? Então a nação de Israel atualmente, se vocês verem aqui, irmão, olha Israel, deixa eu clicar aqui, olha o tamanho de Israel, irmão, olha o pedacinho, para todo esse continente aqui, Egito, Jordânia, Síria, olha Israel, olha o pingo de gente dentro do globo terra, por assim dizer. Uma pequena parte, ok? Então a nação de Israel atualmente é uma pequena porção comparada à promessa que Deus deu a Abraão. Olha a promessa. Então, realmente, é muito pequena a terra de Israel, ok? E o que é que está em jogo é justamente aqui o prestígio de Deus e o sacrifício do Messias, de que esta promessa vai se cumprir literalmente. Por quê? Porque Israel não pode somente possuir isso aqui, irmãos. Seria ridículo pensar que isso aqui, esse território aqui, é somente de Israel. Por quê? Porque a porção que Deus prometeu a Abraão, Israel nunca possuiu. E atualmente Israel tem ao redor de 8 milhões de habitantes no mundo. E 60% do território de Israel é conhecido como deserto de Negev.
Na Bíblia se traduz, por exemplo, como o sul, a cidade do sul, porém em hebraico a palavra Negev, ou seja, 60% de Israel está deserto. E os milhões estão espalhados em 40 restantes do território. Então, quantos caberiam de maneira folgada na terra de Israel prometida a Abraão? Ou seja, tem suficiente território para o remanescente de Israel que se salve. E, concluindo aqui o estudo, com os versos 19 e 21, e o Quenaneu, e o Quenezeu, e o Cadomineu, e o Reteu, e o Perezeu, e os Refaíns, e os Amorreus, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Ou seja, aqui se mencionam também os Refaitas, ou os Refaíns, perdão, e esses Refaíns haviam justamente, uma cidade, onde havia gigantes, né, misturados, estavam esses seres híbridos que se menciona, por exemplo, em Gênesis capítulo 6. E para mais informações, nós temos o capítulo 6 de Gênesis, verso por verso. Então, Israel não tem sido exterminado por todas essas nações aqui, como Deus havia lhe ordenado, e os descendentes de todas essas nações se nomeiam neste versículo. Ou seja, e os descendentes dessas nações também estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, esta é a terra específica da descendência de Abraão, de onde justamente vão reinar. Porém, qual é a confiança que devemos ter nesse pacto? Por justamente essa herança territorial. E na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, e com isso vamos encerrar, verso 17 em diante, diz: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Impossível, irmão, Deus mentir. Que tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, que o sacrifício do Messias que sofre como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é a garantia de que um remanescente das 12 tribos de Israel possuirá a terra. E não importa o que a ONU diga, não importa o que os países árabes digam, o que importa é a promessa de Deus sendo imutável. Uma promessa que Deus fez a Abraão e a sua descendência por vir de Isaac, e o pacto de Deus é um pacto unilateral, é um pacto incondicional. Romanos 8:31 disse: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele, ou seja, com Yeshua, todas as coisas. Então, o que é que nós podemos dizer? O que mais poderemos acrescentar a isso aqui? Nossa permanência e nosso direito de viver na terra de Israel depende de que o profeta semelhante a Moisés venha nos tirar do exílio. E este profeta é o Messias, quem por cujo mérito temos segurança do regresso à terra que Deus jurou a nossos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E uma vez que saibamos que é Yeshua quem nos dará o passaporte e a cidadania permanente, que poderemos acrescentar a isso? Não é por nossos méritos, não é por meu esforço. Aí agora eu vou procurar saber se eu tenho sangue judeu para fazer meu DNA, eu quero fazer um aliá para Israel. Ou seja, isso não é do teu esforço, isso não vem do teu esforço, ok? Não é, por exemplo, não é por nossos méritos, não é porque paguemos para conseguir o que eu falei aqui, aliá. Isto é graça ao que Yeshua fez, e graça ao juramento que Deus fez ao nosso pai Abraão. Somente nos resta fazer o que Davi fez quando lhe foi prometido que a sua dinastia seria uma dinastia eterna através do Messias. Disse aí o texto aqui que Davi ficou sem palavras. 1 Crônicas 17:16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste na casa do teu servo para tempo distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus.
Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. Então, somente podemos expressar nossa gratidão ao nosso Deus, Criador e Pai. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer acréscimo, qualquer coisa que os irmãos queiram também acrescentar, estamos aqui disponíveis com o nosso contato. E que Deus abençoe a todos vocês, o irmão João, irmão lá de Limoeiro, o irmão Anderson Ferreira, a nossa irmã Márcia Freita, Luiz Bueno, Shabbat Shalom. Quem mais aqui? Mauro Sérgio, Shabbat Shalom, irmão Iacove, Marcos Aurélio, irmão, ele é Lusa, esse nome Lusar não é o nome da mulher, é o irmão Luiz, Shabbat Shalom a todos também, irmã Malene, Gilberto da Bíblia, Osés Guimarães, Pedro Sampaio, Liliana Pauchita, Thelma Elizabeth, Cristiana Maria, Wallace Freire, Márcia dos Santos, já falei o nome dela, eu acho, Ilha Castro, meu irmão Ilha, Shabbat Shalom, Ricardo Farias, Linda Posse. Bem, irmãos, que Deus abençoe vocês, que possamos ter aí um Shabbat maravilhoso e até o próximo estudo, se assim até nos permitir. Shalom a todos.